Meu marido está de férias com sua amante e eu vou confrontá-lo. Olá, Reddit. Me perdoem, pois sou nova na comunidade online. Só queria contar minha história e talvez obter alguns insights. Eu, 37F, descobri acidentalmente no mês passado que meu marido, 38M, estava usando viagens a trabalho como desculpa para dormir com sua colega de trabalho, que também é casada e mora em outro estado. Quando digo acidentalmente, ele me enviou uma captura de tela de compras na Amazon para nossos filhos e incluiu no final da foto uma entrega para essa mulher. Então sim, a esposa preocupada em mim verificou seu histórico de pesquisa e e-mails. Estava tudo bem ali. Descobri que a viagem dele em novembro foi uma escapada romântica, mas essa atual é luxuosa. Um resort de spa completo com massagens para casais, aulas de culinária para casais e roupões monogramados da Ets. Ele enviou uma caixa de presentes para ela alguns dias atrás para o Natal, que doce, comprou lingerie sexy, mandou dinheiro pelo Venmo e até começou a planejar uma viagem para Las Vegas em janeiro. Fiquei furiosa quando descobri tudo isso, mas mantive a compostura. Meu plano: ele saiu esta manhã para sua viagem de trabalho, mas antes disso reuni todas as provas de seu caso. Passei 4 semanas coletando e-mails, extratos de cartão de crédito, reservas e confirmações. Escrevi uma carta de 10 páginas para ele, coloquei-a em um envelope e colei dentro do forro de sua mala. Planejo enviar uma mensagem em grupo para ele e sua amante logo após o check-in, dizendo para eles aproveitarem a viagem. Também vou informá-los de que há uma carta na mala dele que quer o divórcio. Escrevi uma sessão especial só para ela e quero ter certeza de que ela veja, então vou enviar a carta por e-mail também. Ele está no ar neste momento. Minha mensagem em grupo será enviada esta noite. Fiquem ligados. Atualização. Seu voo pousou há 1h30. Ele me disse que me enviaria uma mensagem quando aterrissasse e ainda não o fez. Eu mandei 2 mensagens para ele, elas foram entregues, mas não lidas. Verifiquei nossos registros telefônicos e ele enviou mensagens para mim e para ela durante sua escala. Seu e-mail não mostra nenhum recibo do Uber do aeroporto de destino para o hotel. Ela deve tê-lo buscado. Algo que eu provavelmente deveria ter esclarecido na minha postagem original. Ela mora no estado para o qual ele está viajando. Portanto, ele voa sozinho. Enviarei uma mensagem em grupo para ele e sua amante em 2 horas, pois serão 16 horas deles e a hora do check-in. Atualização #2. Enviei fotos de nossos filhos e ele não respondeu. A propósito, ele está no meio do deserto. Minhas mensagens estão indo como mensagens não entregues, o que complica meu plano de enviar uma mensagem em grupo para ele e sua amante. Preciso de sugestões. Devo ligar para o hotel? Conectar diretamente ao quarto deles. Trabalhei tanto para isso, tem que ser esta noite. Ajuda! Atualização #3. Agradeço a todos por estarem esperando. Minha melhor amiga veio até minha casa para me ajudar. Parece que minhas mensagens estão indo como mensagens não entregues, verde, mas quando minha amiga tentou, ficaram azuis e foram entregues. Ele me bloqueou. Acho que isso ajuda na culpa dele. O plano agora é ligar para o hotel. Vou esperar alguns minutos após o check-in para fazer a ligação. Muito em breve. Por favor, aguardem. Atualização #4. Como a maioria de vocês previu, ele não se importa. Ele não deu respostas para minhas perguntas. Isso foi a parte mais dolorosa. Mas adivinhe, eu tenho todo o apoio emocional e financeiro, então não estou com raiva. Cada pergunta que fiz não obteve resposta porque sua amante estava presente. Suspeito que, quando ele estiver em casa sozinho comigo, as respostas serão diferentes. Garanti que ele não me afetará emocional e financeiramente, pois consegui apoio da família e dos amigos. Que ele vá se ferrar. Atualização #5. Liguei para o quarto do hotel dele. Falei com a amante dele e finalmente perdi a cabeça. Ele acabou me ligando alguns minutos depois e não mostrou nenhuma empatia. Estou chocada, mas não estou surpresa. Ele disse que o divórcio é necessário e não discutiu nada. Eu esperava que ele estivesse triste, mas ele não estava, mas está tudo bem.
Comecei a empacotar as coisas dele, tenho ótimos amigos que me ajudaram a colocar tudo na garagem. Boa viagem? Acho que sim. Amanhã seguinte. Acordei esta manhã destruída. Minha casa está em frangalhos, pois ontem desencadeei minha raiva, arrancando fotos da parede, jogando as coisas dele em pilhas no chão e quebrando objetos aleatórios. Agora que tive uma noite de sono, sinto que minha mente está um pouco mais clara enquanto analiso a conversa que tivemos ontem. Ele estava diferente ao telefone. Esse não era o homem que eu conheço, mas quem era o homem que eu conheci? Porque tudo era uma mentira. A única coisa que ele se importava ao telefone eram as crianças. O que é perfeitamente normal, ele deveria querer ver os filhos. Mas ele se recusou a responder qualquer pergunta que eu tinha ou a admitir qualquer coisa. Pessoalmente, sinto que a falta de remorso dele se deve ao fato de que ele estava na frente da amante. Se eu o confrontasse em casa, essa não teria sido a reação dele. Quando ele voltar para casa na noite de segunda-feira, espero ver um homem diferente. Além disso, em minha conversa com a amante, descobri que ela se separou recentemente. Liguei para minha mãe. Isso foi difícil. Embora ela e meu pai sempre tenham sido amorosos e solidários, foi difícil fazer essa ligação. Senti-me como um fracasso. Eu sei que não foi por minha causa, mas admitir que fiz uma má escolha em um cônjuge foi difícil. Será que tudo isso foi por causa de um erro que cometi há 13 anos? Honestamente, não importa. Tenho 2 dias para esvaziar minha casa das coisas dele. A quem devo contar? Devo ligar para o pai dele? Devo contar para a mãe dele? Melhor amigo? Colegas de trabalho? Quem me dera houvesse um manual sobre como fazer isso, porque estou perdida. Mesmo com toda a minha preparação, ainda me sinto humilhada. Felizmente, ele não levou as chaves de casa quando partiu. Portanto, não há necessidade de trocar as fechaduras. Vou retirar as chaves dele e mandá-lo embora. Não tenho planos de vê-lo quando ele voltar na noite de segunda-feira. As portas estão trancadas, todas as suas coisas estão na garagem. Que seus contatos falem com os meus contatos e eu nunca mais o verei. Preparando-se para o retorno. Meus amigos e minha família têm sido maravilhosos. Sou muito afortunada por ter pessoas tão incríveis na minha vida. Ontem eles vieram me ajudar a levar todas as roupas dele para a garagem. Suas coleções foram todas embaladas e estão aqui, aguardando avaliação. Levou muito tempo e eu estava exausta depois, mas foi necessário. Honestamente, eu não acho que ele espera que eu tenha ido a tão grandes comprimentos para removê-lo da minha vida. Porque eu estava tão emocional quando o confrontei, existe uma chance de que ele pense que eu vou querer reconciliar. Poucas chances, amigo. O voo dele pousa um pouco antes das 22 horas hoje à noite. Quando ele voltar de Uber para casa, as portas estarão trancadas. Ele me disse ao telefone que estava apenas pegando o carro dele e saindo. Eu vou segurá-lo a isso. Algo que deveria ter mencionado antes, a casa está somente em meu nome. Ele não tinha crédito quando começamos a procurar, então tudo está no meu nome de solteira e comprado por mim. Seguro de saúde, seguro de carro, telefones celulares, utilidades estão todos em meu nome. A única coisa que está no nome dele é o carro. Acho que ele percebe agora que tudo isso pode voltar a prejudicá-lo. Eu não quero um divórcio complicado, estou disposta a ouvir as exigências dele e tentar chegar a um acordo em muitas coisas quanto possível. Obviamente, ele não se importa mais, então vou fazer o meu melhor para não me importar e tratar isso como um acordo comercial. A poeira assentou. Já se passaram alguns dias desde o retorno dele. Para um homem que planejou diligentemente um retiro secreto com a amante, ele não gastou tempo planejando o retorno para casa. Ele tem vivido no porão desde segunda-feira. Eu permiti que ele assistisse às crianças abrindo presentes no Natal, mas ele desde então voltou para o porão. Entramos em contato com 3 mediadores e temos consultas na próxima semana para iniciar o processo de mediação. Obviamente, acabou. Tivemos uma conversa-argumento após o retorno dele e ele realmente perguntou sobre reconciliação. Eu ri. Ri incontrolavelmente. Claro, ele empurrou a culpa, afirmando que nosso casamento acabou há muito tempo. Bem, isso é novidade para mim. Suas ações de um caso foram egoístas e evitativas. Ele não queria ter aquela conversa difícil comigo sobre aconselhamento ou divórcio,
e essa rota era mais fácil e muito mais divertida. Vamos encarar, ele gosta da atenção de duas mulheres o amando e sofrendo por ele. Bem, eu não estou mais jogando esse jogo. Ela vence, e que prêmio ele é! Tenho sido amigável em discutir os termos da nossa separação. Meu maior obstáculo é ela. Ele pode continuar a vê-la e tenho perguntas sobre o caráter dela. Que tipo de mulher, mãe, trai um homem que sabe que é casado e sabe que tem filhos? Quando a confrontei no telefone no último sábado e fiz essa pergunta a ela, ela ficou em silêncio. Perguntei se ela estava arrependida, e foi como se a linha tivesse caído. Esse tipo de pessoa eu não quero por perto dos meus filhos. Pessoas que não mostram remorso, especialmente quando estão erradas, não são pessoas boas. Onde está a culpa? Se você ouvir os livros e os conselhos sempre dados sobre traidores, todos dizem a mesma coisa: não é você, eles fizeram uma escolha. Meu futuro insiste que as coisas estavam ruins. Embora eu não ache que fossemos Pan e Dee ou Lucy e Rick, eu acho que as coisas estavam bem. Esse processo me fez rever quem eu sou, quem eu fui e quem eu quero ser. Eu poderia ter feito mudanças? Sim. Eu era perfeita? Absolutamente não. Mas minhas decisões e ações nunca foram prejudiciais para o nosso casamento. Elas eram mais como sacrifícios. E agora estou tendo esses sacrifícios jogados em cima de mim e estou sendo chamada de negligente. Será que tudo isso é sobre atenção? Uma necessidade narcisista de ser o centro das atenções de alguém? Ele e a P estão agora felizes na fase da lua de mel. Férias, ligações noturnas como adolescentes, presentes, etc. Mas o que acontece quando a ficha cai? O que acontece quando ela vê que ele tem muito pouca paciência com crianças? Que ele vai passar por uma pia cheia de louça completamente cego para ela? Quando ele não paga a conta do telefone por 2 meses porque está gastando dinheiro em gadgets bobos? E então? Embora não seja meu problema, tenho certeza de que a P dele terá problemas com essas coisas. Talvez então ela seja colocada na situação em que estive por uma década. Deveria ela ser a cola e manter tudo junto, ou deveria negligenciar responsabilidades por causa da necessidade dele? Ele me disse, alguém que está tendo um relacionamento e gastando grandes somas de dinheiro com outra pessoa, que a culpa é minha. Talvez, mas e quanto às décadas de limpar as suas bagunças? Talvez se eu tivesse conversas de 2 horas com ele todas as noites, as coisas seriam diferentes, mas para ser sincera, estou feliz por estar aqui. Agora, olhando para trás, vejo o quanto fui subestimada. Quão negligenciada eu fui. Todos esses anos pensei que estava ajudando, mas na verdade estava sendo explorada, e esse caso não é diferente. Apenas um conselho para todos os limpadores de bagunça, criadores de desculpas e pessoas que protegem os cônjuges que estão lendo isso. Pare. Pare agora. Aprendi que toda ajuda é simplesmente eles aprendendo a manipulá-lo. Trace essa linha na areia. Prepare-se para uma situação desconfortável quando eles começarem a tropeçar sob as pressões da vida real. Mas não perca a si mesmo. Eu me perdi anos atrás, e não é um lugar onde você quer estar. Mediação e a mudança. Tivemos nossa primeira sessão de mediação via Zoom ontem. Foi muito amigável, mas apenas porque eu não quero brigar e só quero que isso termine. Aparentemente, ele não quer nada. Não a casa, não os móveis, não o que ele tem direito da minha pensão, ele só quer terminar também. Enquanto tenho empacotado coisas em casa para desocupar, tenho oferecido coisas a ele, mas ele não quer nada. Suspeito que no momento em que nosso casamento for dissolvido, ele estará empacotando suas coleções e roupas e dirigindo pelo país para morar com ela. Eu acho que deveria estar bem com isso, já que não quero mais estar casada com ele. Só me mata o fato de que ele vai se mudar para morar com ela e ajudá-la a criar os 2 filhos dela, enquanto os meus ficarão sem pai. Isso me deixa tão irritada. Furiosa. O homem que foi abandonado pelo pai agora está fazendo a mesma coisa. Algo que ele disse que nunca aconteceria por causa dos problemas mentais que isso lhe causou hoje. Bem, parece que isso, assim como a maioria das outras coisas, também foi uma mentira. Novamente, encontro consolo no fato de que a fase de lua de mel dele será de curta duração. A realidade vai atingi-los em cheio, e ela vai perceber que ele pode causar mais dor do que ajudar. Embora eu deseje a ele tudo de bom e espero o melhor, nossos filhos merecem mais do que um pai que aparece no Natal, Páscoa, uma semana no verão.
Sem pai nos jogos de basquete, escoteiros, festas de aniversário e peças escolares. Enquanto isso, a AP terá ele e o pai biológico dos filhos dela. Acho que nada na vida é justo, e meus filhos terão que aprender essa lição mais cedo do que eu esperava. Ele se foi. Meu ex-marido, STDX, foi embora ontem de manhã para visitá-la. Eu disse a ele para ir. Eu não queria passar o ano novo com ele, e nossos amigos do Círculo Covid, com os quais celebramos, também não têm o menor interesse em vê-lo. Ele reservou um voo 30 minutos depois de eu dizer para ele ir. Minha única condição foi que ele voltasse para este fim de semana, pois é o meu aniversário e eu realmente preciso de um dia para mim. Eu cuidei das crianças por 3 fins de semana enquanto ele foi ver a amante. Achei que eu pelo menos merecia meu aniversário para relaxar. Ele me mandou mensagem enquanto estava embarcando que não estará em casa para o meu aniversário. Bem, então. Ele alega que quando reservou isso, ele reservou a volta para a noite do meu aniversário. Quando ele tentou mudar, foi colocado em espera, custaria $1.000 para mudar, era um voo noturno, etc. As desculpas continuaram. Ele aparentemente não percebe que eu também tenho acesso à internet e os voos custam menos de $300 com a companhia aérea pela qual ele voa. Eu disse isso a ele e ele disse que esses voos não estavam disponíveis quando ele reservou, mentira, e que ele vai resolver isso. Eu só quero que ele seja honesto. Se você não quer estar aqui para o meu aniversário, apenas diga. Se você não quer passar o dia com seus filhos, apenas me diga. Eu não posso te forçar a ser um pai. Eu disse a ele que os voos estavam disponíveis e acessíveis, é a escolha dele remarcar. A bola está no seu campo. É tudo o que posso fazer, certo? Fique ligado para uma atualização sobre o retorno dele neste fim de semana. Pesadelo de Ano Novo. Era 12h40 no Ano Novo e ainda não havia ligação dele. Eu estava zangada por nenhum outro motivo senão pelo fato de eu ter explicado às crianças que, mesmo que o papai não estivesse conosco, ele ligaria à meia-noite para falar com eles e desejar Feliz Ano Novo. Eu fui feita de mentirosa. Então, mandei uma mensagem para o meu ex-marido e a desculpa dele foi: eles estão com os amigos deles, eu não queria incomodá-los. Como é? Incomodar eles? Você quer dizer que você não queria que seus filhos o incomodassem, é o que você realmente está dizendo. Se eu estivesse do outro lado do país no Ano Novo sem meus filhos, eu teria ligado e feito a contagem regressiva com eles pelo FaceTime. Acredito que a maioria dos pais faria isso. Mas não ele. Ele disse: se você tivesse me dito que você disse às crianças que eu ligaria, eu teria ligado. Ele tentou jogar a culpa em mim, que eu criei essa confusão. Por que eu tenho que dizer a você que você precisa ligar para seus filhos à meia-noite? Esse pequeno gesto disse muito para mim. Nossos filhos não são uma prioridade. Acho que ele não queria estragar suas férias perfeitas na casa da nova namorada com os filhos dela. Ele tem uma nova família agora. Hoje é o meu aniversário e ele volta esta noite. Eu disse a ele na minha mensagem de Ano Novo que vou falar com ele no dia 12, nossa próxima reunião de mediação, porque eu desisti. Tentei ser civil pelos filhos, mas ele não está fazendo esforço por eles. Mentiroso. Os últimos dias têm sido estranhos. Nós raramente conversamos, uma decisão de ambos, e quando fazemos é sobre mediação, planos para o futuro ou as crianças. Temos sido civilizados e comunicamos bem sobre esses assuntos. Também somos amigáveis na frente das crianças para não perturbá-las. A situação é estranha porque estamos nos dando bem, não há discussões, é um foco compartilhado apenas para passar pela mediação e divórcio. E isso está bom para mim. Ontem à noite, enquanto eu estava limpando a cozinha, ouvi ele falando ao telefone no porão. Acho que ele não percebeu que a porta foi deixada aberta por uma das crianças. Não querendo mais fazer parte do drama, fui fechar a porta. Nesse momento, ouvi ele dizer a ela como eu estava louca. Como é? Nós não conversamos e quando conversamos é de maneira muito civilizada. Como isso pode ser loucura? Bem, ele continuou contando a ela sobre uma conversa que tivemos e ele mentiu sobre tudo. Embora parte da conversa fosse verdadeira, ele disse a ela que eu explodi, que estava furiosa, chorando, etc. Nada disso era verdade. Ele explicou como riu na minha cara durante a minha fúria, também não era verdade, pois não houve fúria. Eu tinha dito a ele um tempo atrás, antes do incidente de Ano Novo, que eventualmente começaria a namorar, e ele prosseguiu dizendo a ela que eu estava me gabando dos caras que estava conhecendo.
Isso está muito longe da verdade. Bati à porta do porão. Tenho certeza de que ele sabe que ouvi. Então eu pergunto, por que a necessidade de mentir e me fazer parecer uma vilã? Nós não estamos mais juntos, não tenho razão para brigar com você, é por isso que estamos pagando um mediador. Por que começar a mentir para sua nova namorada que você ama? Como isso é uma boa maneira de começar um relacionamento? Não sei o que está acontecendo aqui. Esta é a minha preocupação, esta mulher e ele estão apaixonados e querem começar uma vida juntos. Ok, tudo bem, que Deus abençoe e parabéns. Mas, esta mulher só me conhece pelos relatos, que estou presumindo serem todas mentiras, que ele contou a ela sobre mim. Se ele realmente se mudar para o outro lado do país para ficar com ela, como posso confiar em uma mulher que me odeia por causa de informações erradas para tratar bem meus filhos? Eu não me importo se ela me odeia pessoalmente, ainda vou dormir bem à noite, mas agora estou preocupada em enviar meus filhos no verão para ficar com eles. Quero confrontá-lo sobre isso, mas sei que não posso. Talvez não seja que eu não possa, mas não sei como. Além disso, ele não contou a ninguém que estamos separados e definitivamente não contou às pessoas o porquê. Por quê? Foi você quem iniciou isso. Você traiu, está feliz agora, então por que não pode contar às pessoas? Ele disse ao pai dele que estava trazendo as crianças sozinho para visitá-lo porque ele e eu não estávamos nos entendendo no momento. O quê? Eu suponho que ele tenha medo de enfrentar a situação ou está encontrando conforto na pequena bolha de amor que ele criou. Ele escolhe não encarar a realidade. Ainda não procurou um apartamento para quando o divórcio for finalizado, mas já reservou outro voo para vê-la no Dia dos Namorados. Ele está se recusando a encarar a realidade e é muito frustrante. Mediação e promessas vazias. Ontem foi nossa segunda sessão de mediação. Embora tenha sido amigável, houve alguma tensão óbvia. A tensão não partiu de mim, mas sim dele. Deixe-me explicar. Durante nossa primeira mediação, abordamos o tópico de que ele poderia se mudar para outro estado. Na reunião de ontem, perguntei o que faríamos em relação à custódia se ele se mudasse para esse estado específico. Quando mencionei o nome do estado, a mediadora ficou confusa. Isso a levou a perguntar a ele por que ele estava escolhendo esse estado tão distante. A resposta dele? Bem. E então silêncio. Ele não conseguiu colocar em palavras o fato de que estava indo embora para ficar com a namorada. Eu finalmente tive que intervir percebendo que estávamos pagando por hora e que ele estava se mudando para ficar com a namorada. Percebi depois que essa foi a primeira vez que ele confessou parcialmente ter um caso e uma namorada para alguém. Se ele ama tanto essa pessoa, por que ele não pode simplesmente dizer isso em voz alta? Toda essa situação me confunde. De qualquer forma, quando se trata de dinheiro, estarei bem. Ele também ficará bem. Ele terá o suficiente para fazer o que precisa e eu também. Concordamos com um cenário de custódia física que permite a ele visitas nos finais de semana e para jantar. Para mim, está ótimo, quero que meus meninos tenham um pai deles. Mas a situação se torna um pouco mais complicada quando ele se mudar. Embora ele tenha dito ontem que planeja ficar aqui por pelo menos um ano, duvido que isso realmente aconteça. Quando ele se mudar para o outro lado do país, ele deseja voltar um final de semana a cada mês para ver os meninos. Novamente, está bom para mim esse cenário, mas onde ele vai ficar nesse final de semana? Ele não tem família. Ele vai apenas levar os meninos para um hotel? Novamente, não acho que ele realmente tenha pensado nisso. Esse é um problema que nós enfrentaremos quando ele decidir se mudar. Por fim, a mediadora disse que pode levar cerca de 2 meses para finalizar tudo. Ele e eu conversamos após a sessão para revisar alguns fatos e números, e eu mencionei a data tentativa para a finalização de nosso casamento. Eu disse a ele como 2 meses é um bom período para economizar algum dinheiro e encontrar um apartamento, ao que ele concordou. Também lembrei a ele sobre a promessa de não voltar para visitá-la até que nosso divórcio seja finalizado ou até que ele tenha um lugar para morar. Ele rapidamente ficou frustrado e tentou encerrar a conversa. Eu disse a ele que estou feliz por estarmos na mesma página, mas não vou ceder. Se você sair enquanto ainda vive aqui, não pode voltar, isso é algo com o qual ambos concordamos. Agora a grande pergunta permanece: de quem ele quebrará uma promessa? Obviamente, é um ganho para mim, ficar em casa e me ajudar com as crianças enquanto economiza mais de $500 e sai rapidamente, ou sair para visitá-la e eu te tirar da casa mais cedo. Estou feliz com qualquer decisão.
Só quero seguir em frente com minha vida e aproveitar os momentos com meus filhos. Nadando por aí. Se você ainda está lendo, minha saga de sobrevivência continua. Nossos papéis finais de mediação chegarão esta semana. Conseguimos resolver tudo na última reunião em 12 de janeiro e os documentos precisam apenas da nossa assinatura. Depois disso, os papéis de divórcio precisam ser entregues e arquivados no condado. Em seguida, aguardamos nossa data de tribunal, que será realizada via Zoom. Sim, um pouco anticlimático, mas ainda cumprirá seu propósito de realizar o divórcio. Ele finalmente começou a procurar um apartamento, finalmente, mas nada está de acordo com suas expectativas. Talvez ele esteja sendo exigente ou talvez esteja confortável vivendo no porão. De qualquer forma, assim que os papéis de divórcio forem carimbados, ele precisa sair. Ele começou a fazer ligações para ela durante o dia, e consigo ouvi-lo rindo lá embaixo. Fico feliz por ele estar feliz, realmente estou. Isso não é passivo-agressivo. Sei que também serei feliz um dia, ele apenas chegou lá primeiro e está tudo bem. Sinto que minha vida está em suspenso agora. Não posso seguir em frente porque estou presa ao passado. Estou esperando que ele se mude em breve. Suspeito que ele queira sair até 1º de fevereiro para poder visitá-la no Dia dos Namorados. Espero pelo bem dele, e pelo meu, que ele cumpra o prazo. Vou atualizar novamente após receber os papéis de mediação e os papéis de divórcio serem entregues. Tenho certeza de que isso vai agitar muitos pensamentos e emoções, então estou certa de que será uma história e tanto. Até lá, continuarei nadando o cachorrinho. Lembranças. Se você esteve acompanhando até agora, então sabe que havia uma chance de que ele saísse para o Dia dos Namorados para visitá-la. Bem, ele saiu esta manhã. Ele disse às crianças: "Estou indo", enquanto saía pela porta, deixando-me para explicar algumas horas depois que ele teve que sair para trabalhar, quando começaram a perguntar por ele. Aprendi que não posso ter expectativas. Só porque eu tentaria ser mais honesta com as crianças não significa que ele faria o mesmo. Eu estava realmente orgulhosa por não ter nem mesmo me envolvido na discussão, debate e argumento sobre ele ir. Sim, eu tinha expressado algumas emoções em voz alta uma semana atrás quando ele me disse que ia, mas não o confrontei sobre isso desde então. Tudo o que pedi foi a informação do voo dele para que eu soubesse quando esperá-lo de volta. Ele não forneceu essa informação, talvez ele pense que eu não tenho direito a ela. De qualquer forma, ele partiu e eu estava bem. Embora tivéssemos conversado várias vezes, nas quais ele concordou que ele não a visitaria novamente até ter um apartamento, ele voltou atrás nesse acordo. Surpresa! Ele afirma que tem todo o direito de estar aqui, o que ele tem legalmente, e pode fazer o que quiser. Ele fez um pagamento inicial de um apartamento alguns dias atrás, mas diz que não sabe quando vai se mudar. Como assim? As contas que ele paga na casa são menores do que a pensão alimentícia que ele terá que pagar, então acho que a decisão dele de ficar mais tempo pode ser financeira. Eu ofereci qualquer móvel que ele queira da casa. Eu até ofereci pagar metade do custo de beliches para os meninos. Eu só preciso que ele vá embora. Não faço ideia do porquê ele está arrastando os pés. Mas, descobri por meio de um amigo em comum e ex-colega de trabalho deles que ela teve Covid recentemente. Quando digo recentemente, quero dizer que a Junta de Saúde do estado dela disse que ela poderia parar de fazer quarentena há 3 dias. Mas e os filhos dela que estão na casa? Eles estavam morando lá durante a quarentena dela? Eles estão positivos? Talvez sejam assintomáticos. Meu ex-ainda marido vai trazer para casa uma lembrança de Covid para mim e nossos filhos? Estou indignada. Insensibilidade com relação à Covid-19. Para todos aqueles que estão me enviando mensagens de preocupação e pedindo atualizações, peço desculpas pela minha demora. Foram 2 semanas devastadoras. Para compensar minha ausência, vou postar 2 atualizações hoje à noite. Vou começar do início. Meu ex-marido partiu para sua viagem em 12 de fevereiro e não retornou até 15/02. Durante suas férias blissful, minha família e eu sofremos uma grande perda de um de nossos membros mais amados devido à Covid-19. Eu estava um caos. Todas as pessoas que amo estavam devastadas. Liguei para meu ex-marido em 13 de fevereiro e disse que o prognóstico não era bom. Havia barulho onde ele estava, crianças estavam gritando. Ele me informou que estava do lado de fora com os filhos dela. Uau! Não lembro a última vez que ele levou nossos filhos para fora, mas deixemos isso de lado.
Não deveria ter esperado que ele se importasse com minhas más notícias, mas ele estava preocupado. Acho que ainda há algum vestígio de decência nele. No entanto, essa preocupação não duraria muito. Ao retornar, como costuma fazer, ele agendou um teste de Covid-19. Ele marcou para 4 dias após seu retorno, mas devido à neve em nossa área, ele não foi. Isso eu entendo, o clima não pode ser controlado. Então ele me disse que remarcou para 4 dias depois, mas também não foi. Quando questionei, ele respondeu, me sinto bem. Suspeitei que, como ela provavelmente fez um teste de Covid-19 negativo pouco antes de sua chegada, ele se sentiu seguro em não fazer um teste. Somente na segunda-feira, 1º de março, ele finalmente fez o teste. 2 semanas inteiras depois. Por quê? Você sabe que minha família sofreu uma terrível perda para a Covid-19. Como você pôde ser tão imprudente e insensível? A pergunta sobre insensibilidade é retórica. Obviamente, eu já sei a resposta. O verdadeiro monstro. O dia está se aproximando. Grandes caixas estão sendo entregues em casa diariamente, contendo novos móveis para serem montados. O som da fita adesiva sendo rasgada da bobina enche a casa todas as noites. Ele está se mudando. Estou extasiada. Estou tão feliz que eu realmente comecei a conversar com ele. Sim, temos que conversar para acertar a pensão alimentícia e a programação das visitas das crianças, mas agora estou tão emocionada com a partida dele que até pergunto sobre sua mudança. Sinto-me como uma criança no Natal. Enquanto estávamos discutindo sua mudança, o que ele levaria da casa e a programação para ver as crianças, perguntei se ele planejava visitá-la. Não, isso não foi intromissão minha. Precisamos definir uma programação para pernoites e fins de semana com as crianças e eu esperava ser flexível em relação a qualquer viagem que ele tivesse planejado. Mas então minha curiosidade falou mais alto, mas por um bom motivo, nossos filhos. Perguntei se ela planeja vir aqui para conhecer as crianças. Ele respondeu afirmativamente e disse que ela pode vir. Bem, parabéns para ambos, mas eu gostaria de conhecê-la antes que ela conheça as crianças. Ele ficou em silêncio. Pude perceber que ele estava ponderando pensamentos em sua cabeça ou talvez tentando encontrar uma saída dessa situação, mas ele não conseguiu. Ele sinceramente queria saber por que eu precisava conhecê-la. Desculpe, pode repetir? Você realmente acha que eu deixaria meus filhos passarem tempo com alguém que eu não conheço? Sou a mãe que entrevista babás. Por que você pensaria que eu não gostaria de conhecê-la? Ele alega estar preocupado que eu não serei civilizada, mas ele me conhece melhor do que isso. Não tenho nada a ganhar sendo rude com ela. É apenas munição. Recuso-me a jogar esse jogo. Além disso, por que eu me importaria? Eu não o quero. Agora ele é seu prêmio, querida, parabéns. Mas ele reconhece que não pode me impedir disso. Tenho todo o direito de conhecê-la assim como ele teria o direito de conhecer alguém que eu estivesse namorando. Quando se trata das crianças, ele e nós não podemos manter segredos. Acho que a verdadeira preocupação sobre nós nos encontrarmos é esta: ela perceberá que não sou o monstro horrível que ele me pintou. Seus planos de assassinar meu caráter para se elevar ou receber pena dela e o constante gaslighting serão revelados. Ela verá que eu não estou sofrendo por ele, brigando com ele, e que sou genuinamente uma boa pessoa. Talvez ela perceba que ele pode ser o verdadeiro monstro. Tal pai, tal filho. Como o pai, como o filho. Meu futuro ex-marido estava quieto. Mais calado do que o habitual. Quase emburrado. Eu não entendo mais suas motivações e o que ele realmente se importa, então deixei para lá. Não é mais meu papel me importar e confortar, certo? Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, ele se sentou sozinho na mesa de jantar. Era como se estivesse esperando que eu falasse com ele. Eu não fiz. Emburrar, esse é o seu problema, não o meu. Depois de não receber atenção de mim, ele fez o grande anúncio. Ele afirma que contou a todos o que aconteceu entre nós, inclusive ao pai dele. E, de forma estranha, ele começou a chorar. Lágrimas feias e abundantes. Eu pensei que essas lágrimas eram de vergonha e culpa. Em seguida, ele continuou a me contar a conversa que teve com o pai dele. Foi a primeira vez que o pai dele agiu como um pai de verdade para com ele. Embora essa afirmação por si só seja perturbadora, também é confusa. Eu acho que o pai dele o apoiou? Eu sei que, se fosse meu filho, eu o apoiaria,
mas também teria algumas palavras duras sobre como ele abordou a situação e como ele provavelmente deveria proceder no futuro. Mas parece que ele recebeu 100% de apoio. Então, embora eu entenda, eu não entendo. Algo estava errado aqui. Na semana passada foi o aniversário do meu filho mais novo. Perguntei ao meu futuro ex-marido se ele gostaria de convidar o pai dele para o bolo. Ele mandou várias mensagens para ele, sem resposta. Ele soube através da confissão deles ontem à noite que o pai dele estava em outro estado a trabalho. Ok, compreensível. Mas aqui está a parte estranha, ele foi embora, com uma nova garota com quem ele está saindo. Por que isso é estranho? Você pergunta? Ele acabou de pedir o divórcio à esposa, com quem foi casado por 30 anos, no final de janeiro. Isso me faz pensar, será que o adultério é um comportamento aprendido? Meu sogro abandonou meu futuro ex-marido quando ele tinha 9 anos, mesma idade do meu filho mais velho agora. Há um padrão aqui? Ou tudo isso é apenas uma louca coincidência? Eu não consegui me controlar, mandei uma mensagem para minha sogra. Ela confirmou que eles estão se divorciando. Perguntei se houve alguma infidelidade e ela alegou que, até onde ela sabe, não. Mas eu sei melhor. Ela disse que o meu sogro começou a se afastar dela. Ele começou a criar brigas sem motivo e evitava interagir com ela no outono passado. E então, em janeiro, ele disse que queria o divórcio para se encontrar. Um homem que está na casa dos 60 anos, perto da aposentadoria, precisa se encontrar? Parece uma desculpa esfarrapada para mim. Mas agora que eu descobri que existe outra mulher, que a minha sogra não sabe, eu entendo que essa linhagem de homens é verdadeiramente egoísta e inadequada como parceiros. Eu sei que todos os comentários me dirão para contar à minha sogra sobre a infidelidade dele, e eu pretendo fazer isso. Só preciso de um pouco mais de informação antes de dar a notícia a ela. Caminhões de mudança e chá derramado. Aconteceu. Finalmente. Ele foi embora. Meu porão está tão vazio e silencioso que ecoa. No dia em que ele se mudou, um caminhão de mudança parou em frente à minha casa e meus filhos correram até a janela para assistir. Eu não sabia como distraí-los, pois estava trabalhando. Consegui afastá-los da janela prometendo guloseimas quando estivessem sentados à mesa para fazer o trabalho escolar. No entanto, o meu filho mais novo não queria se mover. Depois de 45 minutos carregando as coisas, o caminhão partiu e o meu futuro ex-marido se foi. O meu filho mais novo se afastou da janela com um olhar triste. Eu imediatamente falei com ele e tentei confortá-lo. Depois de alguns momentos, ele perguntou: "O caminhão vai voltar?" Eu fiquei confusa. Eu disse a ele que íamos ficar aqui e ninguém mais estava se mudando. Aparentemente, ele não estava chateado com o fato de o papai estar indo embora, ele só queria o caminhão. Eu não tenho certeza de como devo me sentir em relação a isso. Marquei consultas com um terapeuta infantil para os meus 2 filhos. Embora pareçam bem agora, não tenho certeza do que o futuro reserva para o estado mental deles. Tenho medo de que isso seja reprimido e que problemas surjam mais adiante. Os amigos deles estão entrando em contato comigo. Agora que eles sabem o que aconteceu, estou recebendo mensagens de texto e mensagens no Facebook perguntando como estou. Eu sei que, na realidade, eles estão apenas sendo curiosos. Eles podem se importar um pouco, mas eles só querem que eu revele as fofocas. Bem, eu coloquei a chaleira no fogo. Eu não fiquei surpresa ao descobrir que meu futuro ex-marido não foi completamente honesto com eles. Ele deixou de mencionar as viagens durante uma pandemia para visitá-la. Eu acho que isso faria parecer imprudente? Egoísta? Idiota? As esposas dos amigos dele estão em choque. Elas consideravam o meu futuro ex-marido um amigo em quem podiam confiar, um homem que tinha tudo sob controle. Basicamente, elas confiavam que ele seria uma boa influência para os maridos delas. Como estavam erradas. Sobre a minha sogra, eu não contei a ela. Isso ocorre porque eu não tenho informações reais. No entanto, o que eu disse a ela foi para investigar um pouco e ver se ele está tendo um caso. Isso seria em seu benefício, já que o estado dela tem leis de adultério. Eles ainda estão casados legalmente morando na mesma casa, então, até onde eu sei, a lei se aplica. Mas ela parece hesitante. Eu acho que ela simplesmente tem medo de descobrir a verdade e depois ter que olhar para ele todos os dias. Isso eu entendo. Nenhum cônjuge deveria ter que passar por isso.
Eu sei que foi angustiante para mim e talvez muitos de vocês que estão lendo também possam se identificar, só não quero ser a pessoa a contar a ela. Talvez seja porque ainda estou chateada por ter que descobrir por conta própria e o meu futuro ex-marido foi covarde demais para confessar. Por que um cônjuge infiel deveria ter a emoção de trair e se livrar do fardo de ter que confessar?